uma das maneiras mais rápidas de destruir a sua reputação, de assassinar o seu caráter, é contar uma mentira. Ninguém gosta do mentiroso, mas mentira hoje em dia é uma coisa muito comum. E nós podemos falar desde o mentiroso compulsivo, que mente para encobrir outra mentira, até o mentiroso profissional, que mente para fazer a vida em cima de outras pessoas de boa fé, até aqueles que dizem assim, não, eu conto uma mentirinha de vez em quando. Nós vimos que mentira é aceitável na nossa sociedade nos dias de hoje. As pessoas mentem quando vão ser entrevistadas por um emprego, por exemplo. Outros filhos mentem para os pais, marido mente para a mulher mente para o marido, a pessoa mente para os amigos, muitos mentem até para si mesmos. Enfim, a mentira é algo comum. E por que isso acontece? O que acontece? O que está por detrás da mentira? Sabe, o problema maior da mentira é que ela tem perna curta, como diz o ditado. Quando você é pego na mentira, você é exposto e aquilo destrói o seu caráter diante das pessoas. Ninguém quer se meter com o mentiroso, todo mundo quer distância dele. Mas há uma razão por que as pessoas mentem. E uma das razões principais é que quem mente tem medo de alguma coisa. O medo é uma das raízes principais da mentira. Quando as pessoas mentem, é porque elas estão temendo um resultado, uma situação adversa. Ou elas temem o que o marido ou a esposa vai pensar, temem não receber, não ganhar o emprego, temem serem rejeitados, serem ridicularizados entre as pessoas, ter uma má impressão, dar uma má impressão aos outros. Enfim, as pessoas temem perder alguma coisa ou sofrer algum tipo de dano. Só que esse medo não é racional, porque, na maioria das vezes, o dano de ser descoberto numa mentira é muito maior do que o dano que a verdade pode trazer. Então não faz sentido, não é racional. Por que as pessoas mentem? Nós vamos tratar desse assunto em mais detalhes nos próximos vídeos, mas por agora eu gostaria que você se perguntasse, se você tem esse problema, perguntasse a si mesmo, por que eu minto? O que eu tenho medo? O que eu estou tentando evitar através da mentira? Qual é o meu temor e por que eu tenho medo disso? Faça essas duas perguntas a si mesmo. Pense nisso e no próximo vídeo nós vamos explorar esse assunto um pouquinho mais. Até lá, que Deus lhe abençoe. Pode prejudicar a outros com a sua mentira, mas normalmente é ele que acaba sendo o mais prejudicado. Isso porque o mentiroso perde a confiança das outras pessoas. Por isso, ele acaba sozinho, isolado, sem crédito, sem credibilidade, sem amigos e, às vezes, até sem a própria família. Isso para não mencionar o inferno que ele vive dentro dele mesmo, com a sua própria consciência, lhe acusando e se culpando pelo seu mau caráter. Na verdade, o fim de todo mentiroso é realmente trágico. Mas existem alguns mentirosos que querem ajuda, ou seja, eles não querem ser assim. Então, o que fazer? Se você é um mentiroso crônico, um mentiroso compulsivo, ou você apenas conta umas mentirinhas aqui e ali, que acabam lhe prejudicando também, como fazer para deixar de ser assim? E se você tem que lidar com um mentiroso que quer ajuda, ele tem que querer ajuda, o que fazer para ajudá-lo? Nós falamos nos vídeos anteriores sobre os geradores da mentira, especialmente sobre o medo como um gerador principal, um grande gerador de mentiras. Muitas vezes, nós mentimos porque tememos o que pode acontecer
se falarmos a verdade. Portanto, o antídoto para esse problema, esse gerador de mentiras, é a coragem. Quem mente por medo tem que desenvolver a sua coragem. E, paradoxalmente, a melhor maneira de desenvolver a coragem é fazendo aquilo que tememos. Isso porque, na maioria das vezes, o medo é um sentimento que passa uma informação falsa para nós. Ou seja, o medo é um mentiroso também. Quer dizer, muitas vezes o medo nos leva a temer uma coisa que não é real ou que não é tão ruim assim como pensamos. Por exemplo, o filho mente para o pai, porque ele teme que o pai vai puni-lo ou vai ficar chateado com ele se souber a verdade. Mas, na realidade, o pai normalmente aprecia muito mais o bom caráter do filho em assumir a verdade do que ele sente raiva pelo que aconteceu. Essa é a verdade, mas o medo passa uma mentira para a pessoa. Então, para a pessoa vencer o medo, ela tem que fazer o que o medo não quer que ela faça. Quando ela faz isso, ela acaba descobrindo que não havia razão para ter medo. E essa experiência, então, aumenta a sua coragem para a próxima vez. Se você fizer isso sempre, se você sempre buscar enfrentar os seus medos, você passará a ser uma pessoa corajosa e, consequentemente, não verá mais a necessidade de mentir. Agora, você que está ajudando alguém que mente por medo, que quer ajudar essa pessoa, você primeiro deve olhar se você mesmo, com o seu comportamento, está alimentando o medo daquela pessoa. Muitos pais, por exemplo, exageram na disciplina, na punição dos seus filhos quando descobrem algo errado e, sem querer, acabam treinando os próprios filhos a mentir por medo. Por isso, os pais têm que ser equilibrados e não aterrorizar os filhos, pois ninguém sai ganhando com isso. Outro exemplo é quando o marido ou a esposa tem uma reação muito nervosa ou agressiva a qualquer errinho do seu companheiro. Ora, pense bem, se o marido chega em casa 20 minutos mais tarde e a mulher ciumenta começa a interrogá-lo, a acusá-lo de estar fazendo algo errado, ela, sem querer e sem estar consciente, ela está convidando o marido a mentir para evitar a Terceira Guerra Mundial. E vice-versa também, se o marido faz isso com a esposa, ela também será tentada a fazer a mesma coisa. Ora, eu não estou dizendo aqui que isso é correto, que a pessoa deve mentir por medo, que é certo a pessoa mentir por medo. Eu apenas estou dizendo que isso é a natureza humana. Portanto, se você terroriza alguém, é bem provável que aquele alguém vai mentir para você. Então, seja mais equilibrado no trato com aquela pessoa e controle as suas reações. Em resumo, concluindo, quem mente por medo tem que investir na coragem, ir enfrentando e vencendo os seus medos. E quem lida com uma pessoa que mente por medo tem que ser mais controlado, mais equilibrado nas suas reações. No próximo vídeo, nós vamos encerrar esse assunto com a solução final para a mentira. Como você vai vencê-la de uma vez por todas, seja qual for a raiz dela. Não perca. Até lá, que Deus lhe abençoe. Nós falamos que uma das razões principais por que as pessoas mentem é o medo de alguma coisa. Medo de perder um benefício ou a reputação, medo de ser punido, medo da reação da outra pessoa diante da verdade. Enfim, o medo é um dos maiores geradores de mentira e de mentirosos.
Existem outros geradores que vamos falar nos próximos vídeos, mas hoje vamos concentrar nesse ponto. Como o medo é algo comum a todo ser humano, a mentira também é muito comum. O medo é um dos sentimentos mais primais do ser humano, ou seja, não existe alguém que não tenha medo de alguma coisa. E o medo é bom, por um lado, porque é exatamente pelo medo que nós nos preservamos. Por exemplo, é bem improvável que alguém que tem medo de altura vá morrer porque caiu de um prédio. O medo de altura faz com que essa pessoa evite, fique longe de situações em que ela possa cair. Então, esse tipo de medo é bom. Mas há também o medo ruim. E é esse tipo de medo que leva a pessoa a mentir. Por isso, se alguém tem costume de mentir, essa pessoa tem que, em primeiro lugar, saber qual o medo que a está levando a mentir. O que ela teme? Quem ela teme? E por quê? Por exemplo, o marido mente para a esposa sobre o porquê que ele chegou mais tarde em casa. Então vamos ver por que ele mente. É claro, se ele está traindo a esposa ou fazendo algo que não deveria fazer, o medo dele é óbvio. Ele tem medo de ser descoberto e daí ter que enfrentar as consequências. Mas às vezes o marido mente sem nem mesmo estar fazendo algo errado, mas simplesmente porque ele teme a reação desconfiada da esposa. Então ele inventa uma história para evitar aquele confronto. É claro, em nenhum dos momentos, dos casos que ele mente, ele está correto. Mas você vê que em ambos os casos, o motivador da mentira é o quê? É o medo. E porque ele não sabe o que fazer para vencer aquele medo, então ele mente. Saber isso é importante para você também que lida com um mentiroso. Normalmente as pessoas ficam com raiva do mentiroso, e com muita razão, mas elas não sabem por que aquela pessoa mente. Mas se você entender o que está por detrás das mentiras do mentiroso, então você poderá fazer a sua parte e ajudá-lo a vencer este problema. Normalmente, o mentiroso não quer mentir, mas o problema dele é que ele não sabe o que fazer numa situação ao invés de mentir. Ou às vezes sabe, mas não tem forças para fazê-lo. Então, resumindo, para deixar de mentir, a pessoa precisa descobrir o medo motivador da mentira. E daí, ela tem que desenvolver uma coragem maior do que o medo para poder vencê-lo e não mentir, mas lidar com a situação de forma mais correta. Então vem a pergunta: como desenvolver essa coragem? E como eu posso ajudar uma pessoa que é mentirosa a mudar? É disso do que vamos tratar no próximo vídeo. Até a próxima vez, que Deus abençoe. Se você tem acompanhado essa série de vídeos sobre o porquê as pessoas mentem, você tem aprendido que toda mentira tem uma raiz. Falamos sobre o medo como uma das principais, que a maioria das vezes as pessoas mentem por medo. Mas outras raízes também existem, como ganância ou ambição. Ganância e ambição levam a pessoa a fazer qualquer coisa para conseguir o que quer, mesmo que tenha que mentir. A pessoa mente para tirar vantagem de alguém ou de uma situação. Por exemplo, a pessoa mente para ganhar um cliente ou para conseguir alguma coisa de outra pessoa que ela não conseguiria se tivesse que falar a verdade. Há pessoas também que mentem por prazer ou mesmo por vício. Elas têm prazer de manipular as outras pessoas. Elas se sentem mais espertas que as outras porque elas conseguem enganar e não ser pegos na mentira, ainda que por um tempo. E esse sentimento vicia a pessoa e a mentira vira algo normal para ela
e funciona como uma droga. Há pessoas também que mentem para ganhar a atenção, a admiração de outras pessoas. Há pessoas que enfeitam uma história sobre elas mesmas, exageram nos fatos para impressionar os outros. É claro que eu não preciso lhe dizer que, seja qual for a raiz de uma mentira, ela sempre acaba levando o mentiroso para o buraco. O que ele estava tentando evitar contando uma mentira acaba acontecendo muitas vezes pior. Então você acaba se perguntando, mas se é assim, se a mentira não é inteligente e o mentiroso, mais cedo ou mais tarde, acaba tropeçando nas próprias mentiras, então por que ele insiste em mentir? Por que ele não usa a cabeça e passa a falar a verdade? Mas é aí que nós caímos na grande verdade, a raiz de todas as raízes da mentira. Veja só o que disse Jesus acerca da verdadeira raiz da mentira. Ele disse assim: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Ele nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Então, o diabo é o pai de todas as mentiras. E quem vive da mentira, consequentemente, é filho do diabo. Preste atenção, não fui eu quem falei, foi o próprio Jesus quem falou. E se você discorda, então discorde com ele. Mas o objetivo aqui não é acusar ninguém, mas sim abrir os olhos daqueles que têm usado a mentira para benefício próprio. Então, saiba disso. A mentira tem uma origem. E essa origem não é inocente, mas sim do próprio mal. Todas as vezes que você mente, você está criando uma conexão entre você e o mal. Portanto, devido a essa conexão, coisas muito piores acontecerão com você, porque você deu acesso ao mal. Quem mente é capaz de qualquer coisa, de roubar, de adulterar e até de matar. Tenha muito cuidado com isso e com o mentiroso também. Mas há uma saída. Há uma solução. Você tem que se voltar para o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. Ele e somente Ele pode e vai te libertar da mentira e de todos os males associados a ela. E você pode fazer isso agora mesmo, se você quiser. Inclusive, eu quero fazer uma rápida oração por você que deseja isso agora. Se você quer isso, quer se libertar da mentira, então repita essa oração bem simples comigo. Diga depois de mim: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu reconheço os meus erros, as minhas mentiras, e eu não quero mais viver amarrado ao mal. Eu não quero ser filho do diabo. Eu quero ser filho de Deus, filho da verdade. Eu rejeito o espírito da mentira e aceito o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. E a partir de hoje eu serei guiado somente por ele. Amém e graças a Deus. Agora, tome atitude em cima dessa oração e nunca mais você terá esse tipo de problema. Busque um relacionamento com Deus e você crescerá espiritualmente a cada dia.